Olá, seja bem-vinda a mais uma lembrança do nosso projeto da Flor da Montanha, do nosso núcleo de memória, sobre o legado, sobre a história da nossa querida Baixinha, do Caboclo da Flor da Montanha. Hoje nós trazemos aqui para a nossa conversa uma queridíssima, né, que foi cambona do Caboclo Tupinambá, a nossa Ângela Canal. Boa tarde, Ângela, tudo bom? Boa Gostaria tarde, que boa seja tarde, muito bem-vinda. muito obrigada, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A Ângela, ela, né, foi por muitos anos a cambona do Caboclo Tupinambá, né? É uma irmã da Umbanda, né? Ela muito amiga da Baixinha, ela é, viveu, né, bem próxima à nossa querida Baixinha, viajava, fazia coisas, né, comuns com ela. E a Ângela tem muita história para contar sobre a nossa querida, né, sobre o trabalho dela na Umbanda, sobre o Caboclo. E eu gostaria de que você, Ângela, pudesse aqui nos contar um pouco como é que foi essa aproximação, como é que foi sua história com a Baixinha, até chegar esse momento em que você passou, né, a ser também cambono do Caboclo Pinambá. Até o momento, até quando eu cheguei que eu fui para o terreiro como caboclo, como cambona do caboclo, foi numa gira de Preto Velho. E antes, eu já tinha um ano mais ou menos que eu estava frequentando a casa, mas sempre com muita timidez, porque afinal de contas eu não sou rodante. E aí eu ia com a minha amiga Marisa Almeida, Bebel, Paula Canela, uma turma, e a gente ia para a gira, ia para os trabalhos no Horto, ia para o trabalho na Cardoso Júnior, e eu sempre ficava muito quietinha, olhando aquilo, e acabava que eu sempre caía na mão do caboclo. Quando a gente ia para as giras lá em Lumiar, ele também ia, eu ficava ali, e aí vinha o caboclo e me pegava para dar passe. E aí passou, depois de um ano mais ou menos nessa situação, um dia eu fui levar a dona da empresa que eu trabalhava, que estava com alguma coisa de saúde, que já tinha ido tudo quanto é médico, e que nada curava, e eu marquei com a Del, na época, que trabalhava com a Baixinha, e fui levar a Sheila Rosa lá na Baixinha. E foi lá, atendeu, ficou muito tempo, eu fiquei na antessala, lá da Cardoso Júnior, aguardando. Daí a pouco vem a Baixinha, eu sentada, ela chegou assim do lado, assim, ficou assim, fiquei quase da altura dela, assim. Ela falou, e você, quanto tempo? Não, eu falei, nossa, Baixinha, quanto tempo? Falei, quanto tempo? Porque eu não vi ela desde a gira, mas eu nem sabia. Eu falei, eu acho que você nem sabe quem eu sou, falei para ela. Ela falou, e para mim, parece que a gente não tem nenhum dia que a gente não se vê. E eu sei muito bem quem que você é. E você, o que que você quer de mim? Falei, eu não quero nada, Baixinha, eu só vim aqui trazer a Sheila, na verdade, eu quero te ajudar. Ela falou, nossa, as pessoas sempre querem alguma coisa, nunca ninguém chegou aqui e me falou assim, eu quero te ajudar. Eu falei, nossa, que pretensão. A minha falou, não, eu estou precisando de muita ajuda. Faz uma coisa, vem aqui amanhã, faz um sacudimento, e sábado tem gira, aí você vai lá pro terreiro, me ajudar no terreiro, com o seu Tupinambá. Aí foi assim que eu fui pro terreiro. Aí no outro dia, claro, cheguei lá, o que aconteceu? Não, ela tinha esquecido que tinha marcado comigo do sacudimento, claro. Aí, no outro dia, ela ficou toda sem graça. Aí, no outro dia, ela falou, volta amanhã. Aí eu voltei no outro dia de manhã. Aí, quando eu cheguei lá, estava Biel, que eu conheci naquele momento, Biel Fortuna, e Ana Paula, filha dela, com o marido dela da época, o Alexandre,
que moravam lá na divisa da Bolívia, numa missão, e iam fazer um sacudimento também. E nós fomos fazer, foi meu primeiro sacudimento na casa. E dali em diante foi quando eu conheci a Ana Paula também, e a Baixinha fazia questão, sempre fez muita, e a gente, assim, de que a gente tinha que se conhecer mais, porque a gente tinha muita coisa, de que a gente era muito irmã, que a gente era dela, e que a gente era irmã, e estamos aí, de irmã até hoje, né, junto, Baixinha foi, mas, quer dizer, passou só o portal dos invisíveis, né, tá ali, agora ela tá invisível, e às vezes tá até visível também, né, mas aí comecei a trabalhar lá no terreiro. E foram muitos anos trabalhando. E, paralelo a isso, com essa história de que de que a gente se conhecia muito, assim, porque a gente tinha uma familiaridade muito, era uma coisa muito natural, assim, a nossa vivência, era de muita familiaridade. E aí a gente fazia um monte de coisa, a gente tinha filho da mesma idade, aí a gente trocava muitas experiências da vida terrena, além das coisas espirituais. Eu até, às vezes, falava, gente, no terreiro era tão, me achava tão, não sabia nada, sabe? Mas eu fazia as coisas todas ali. E fui aprendendo, o caboclo foi me ensinando um monte de coisa, foi me ensinando sobre o que era um egum, como fazer o reconhecimento no terreiro, né? De egum, de exu, de preto velho, das entidades, de como essas coisas assim da espiritualidade, e viver com ela assim era muita generosidade também, tanto o caboclo quanto ela. E ela trabalhava com três seu tupinambás, né? Aquele paizão, o tupinambá velho que a gente falava, aí o tupinambá do meio, que era bem rígido, assim, bem... E um tupinambá novo, que sempre vinha trazendo curimba, né? Ele vinha para o terreiro sempre com curimba, cantando, ele sempre trazia os ensinamentos com as curimbas. E era um prazer muito grande viver com ela, porque era de uma simplicidade, e de um amor, assim, com tudo, com todos, com gente grande, com gente pequena, assim, com adulto, né, com criança, com idoso, sem distinção de nada, nem de nada, situações como na Santo Amaro, de ter vezes assim, da gente estar encerrando, já cantando o caboclo embora, aí de repente ela falar que Oxalá mandou, eu mandei fechar, mas Oxalá mandou abrir, e aí quando a gente olha na porta assim, bêbado, sabe, um cara bêbado, aí a gente às vezes tem muito entendimento, pô, mas o que é isso? Era o caboclo era assim, aí esse bêbado chegou, estava muito bêbado nesse dia, na outra semana ele voltou com cheiro de bebida, no outra semana ele voltou já sem bebida, e 6 meses depois, sei lá, tempos depois, ele continuava indo todo bonitinho, todo direitinho, arrumou a vida dele, ajeitou isso, ajeitou aquilo, então não tinha esse negócio, porque o cara tá bêbado, ele é um ser menor para entrar aqui. Não, muito pelo contrário, ele é o que mais precisa de ajuda. Como não fechava na quaresma, aí a gente falava, pô, mas na quaresma... Não, é porque na quaresma está tudo fechado, na quaresma é que as pessoas precisam de ajuda, que as pessoas precisam de apoio, então na quaresma é que é importante a gente estar trabalhando e não fechar o nosso ponto de cura. Então, é isso, assim, tem uma história com a Clarice, que a Clarice contou, da Clarice, do Carlinhos Sebastião, de que ela era vizinha da Baixinha, né, numa época, e que a Baixinha foi perguntar para ela que cor que a Baixinha queria pintar a casa dela. Então ela foi perguntar a Clarice que cor que a Clarice gostaria de ver na casa dela, porque ela não via, ela da janela da casa dela não via
a cor da casa dela. Quem via a cor da casa dela era a vizinha dela, então tinha que agradar, aquela cor tinha que agradar a vizinha dela. Então, olha só o nível de desprendimento, de generosidade, de amor que esse ser carregava. Então, foi isso. E aí teve momentos, assim, muito difíceis, como quando ela sofreu o acidente vascular, em 20 de janeiro do ano 2000, e que ela ficou janeiro, fevereiro, a última cirurgia dela foi 26 de fevereiro de 2000, e aí ela ainda ficou um tempo para depois ela voltar. E nesse tempo, a gente foi um tempo muito difícil e de muito aprendizado também. Eu praticamente parei do meu trabalho de profissional, eu só dava algumas orientadas, mas eu fiquei direto, assim, fazendo uma ponte com gente que se comunicou, apareceu gente do mundo inteiro, atrás desse ser humano, como que ela está e o que eu posso fazer para ajudar. As giras da Santo Amaro, as sessões da Santo Amaro, tinha mais de 30 médiuns no terreiro, um monte de gente da antiga voltou, essas pessoas vinham para ajudar, para fortalecer a gira, as giras em Lumiar, bombava gente. Então, assim, gente, olha que gigante que é esse ser. Que coisa, olha o tamanho da mobilização que ela faz com as pessoas, na vida das pessoas, como transforma todo mundo. Tem uma história única e ímpar com ela. Ela tinha essa capacidade, assim, de ser única na vida de todos nós. E somos muitos. No mundo inteiro, em todos os lugares do mundo. Ela... E você falou, falou que, inclusive, assim, abaixa só a questão do olhar, né? Isso já representava para alguém uma história. Muitas vezes, assim, quantas vezes que a gente via ela chegar nos lugares e até um olhar que a gente nunca sabia para onde ela estava olhando. Ainda tem esse detalhe, né? É de tão amplo que é o olhar dela, e uma pessoa de uma sensibilidade para as artes, sensibilidade para ofícios, os mais diversos ofícios, uma mulher empreendedora, incrivelmente empreendedora. Olha o tamanho da construção coletiva que essa mulher fez, gente. A Mãe d'Água era aquela janelinha do meio ali com uma portinha. Que aí depois fez o salão da direita, olhando de frente para a Mãe d'Água. Aí depois aumentou aquele lado da cozinha. Aí depois aumentou, foi fazer aquele salão lá atrás, se eu não me engano, ou os quartos da direita. Aí aquilo virou aquela coisa imensa. Aí lá em cima era uma coisinha, assim, o tamanho do empreendedorismo da Dona Arlete, pelo amor de Deus, que mulher gigante, né? E a família dela, uma coisa assim totalmente espiritual, né? O pai dela, ela me contava muitas histórias, as histórias com o pai, com os irmãos, né? Antônia teve uns dias atrás, um tempo atrás, que eu vi uma foto assim da Antônia no terreiro. Puxa, agora, depois da passagem da mama, nossa, impressionante assim de como elas se parecem, a força do trabalho da Antônia também. Uma família assim muito tocada por essa outra dimensão, né? E eu nem sei, é tanta coisa assim. É tão grande ela com as pessoas todas que aí fica até às vezes difícil, assim, de tão aberto que é esse leque da generosidade do tamanho dela. Você também conviveu muito no dia a dia com a baixinha, né, como mulher,
como mãe, Sim. né? E como é que era, Ângela, essa baixinha que a gente, quando fala baixinha, a gente só pensa na mãe, né? Naquela pessoa, na médium, né? Mas como é que era a baixinha, mãe, mulher? Como era que era esse ritmo dela? Ela tinha uma consciência muito grande, assim, ela tinha uma consciência muito grande do tamanho de que ela não podia também dar qualquer exemplo, né? Ela sempre foi assim, muito engraçada, muito uma griot, uma contadora de história sensacional. Ela abordava assim todo e qualquer assunto, ela dominava, assim, era uma coisa inacreditável a sabedoria, o conhecimento dela de tudo quanto é tipo de assunto que você puder imaginar. Ela era uma pessoa muito comum, né? Tinha dias que a gente, assim, ela tinha uma coisa de vesícula, sabe? Que não podia comer as coisas. A gente era muito irreverente, dava muito, Marcelo ficava, às vezes até falava, pô, olha, tem que tomar cuidado, porque sabia mesmo que a gente fazia um monte de loucura, até uma cervejinha, uma coisinha, de vez em quando a gente tomava assim um golinho, sabe? Porque ela gostava, às vezes, muito raramente, mas assim, também, ela gostava muito de comidas gostosas, e aí gostava muito de ir para o japonês, e a gente fazia irreverências, muitas irreverências, e a gente ia Mercadão de Madureira, a gente tinha assim, essa coisa do dia a dia, porque, pô, uma casa precisa de compras, uma casa precisa de... Então, ali tinha o Marcelão naquela época, Marcelão comia cru, não comia carne, fruta, ele comia, era assim, tinha uma alimentação assim bem radical. O Nilo, por sua vez, adorava uma Coca-Cola, mas não podia, era toda assim. E aí a gente fazia essas irreverências, assim, ia para o supermercado, comprava coisas que era bom para o Marcelo, coisas que era bom para o Nilo, oficialmente, coisas oficiosas, a gente aprontava. A gente aprontava um monte de coisa, muito maneiro, essa parte da vida comum. E conversava todos os assuntos de que pessoas normais, que não normais quando eu falo, não que ser um sacerdote é anormal, mas pessoas assim, mortais, né? Fazem, conversam. A gente fazia muito esse tipo de coisa, assim, passeava muito, a gente gostava muito de passear, ela gostava de ir para o meu sítio, adorava ir para o meu sítio, a gente ia para o sítio, a gente, quando fiz o assentamento dos Exus lá no sítio, porque depois do acidente vascular dela, ela não tinha mais a força física para fazer a parte mecânica dos trabalhos espirituais, né, a parte... porque são coisas pesadas, né? Tem muitas coisas pesadas. Então, teve também esse episódio assim, muito interessante na nossa casa, que foi a passagem de vários pais de santo, pais e mães de santo, que vieram para ajudar ela nessas funções. E dentre esses pais de santos, assim, que tenho assim, na minha lembrança, que passaram através, assim, junto comigo também, né? Teve o pai Pchita, o pai Beto, que ajudou ela em muitas coisas, teve a mãe Iva, antes teve também o pai Cláudio, teve a mãe Iva, que fez, que estava no momento lá do ritual da passagem dela, depois teve a mãe Ana, que foi do Axexê um ano depois, que esse para mim foi um dos momentos acho que mais difíceis, assim, para quem conhece um ritual de Axexê sabe o que eu estou falando, que eu me lembre, mas com certeza tiveram outros, com outras pessoas, porque eu acho que cada um dentro da Casa da Baixinha tem muita importância. Todas essas pessoas que passaram por aí
cada uma com a sua importância, mas todas muito importantes. Não tem, assim, alguém, até porque ela não, acabou que não é uma casa, a nossa casa, não é uma casa como várias outras casas que, porque a mãe de santo preparou alguém para ficar. Não, a mama não preparou ninguém dentro da casa, assim, fulano, ela preparou fulano durante anos para aquilo. Não, tem as pessoas, é uma casa de liberdade, é uma casa muito livre ali. Ela não, assim, ela, para fazer as giras, para fazer os trabalhos, o Marcelo é uma pessoa, assim, incontestável. Ela sempre falava, não, vamos esperar o Marcelo, vamos fazer com o Marcelo. Era mais fácil a gente fazer uma gira sem ela e com o Marcelo do que a gente fazer uma gira sem o Marcelo. Então, ele sempre foi um pilar muito forte, assim, e de muita confiança dela, né? E ainda é, né? Nesse sentido, assim, é um, é um pilar, né? Que ele ele é continua incontestável. nos trabalhos ainda muito ali, Muito. levando, né, numa firmeza. Eu acho que ele até ganhou um grau depois da passagem dela, porque, assim, ele se Certamente, tornou certamente. mais, né? Hoje eu não sei como falar, não sei nada da casa hoje, porque tem muito tempo assim que eu estou afastada. Da minha época, Ana Páscoa, dessa época do acidente vascular dela, a Aninha que foi a pessoa que mais próxima ficou, né, dela, e que teve muito, que aí depois raspou, fez seu Ogum, né, primeiro com esse pai de santo, com o pai Pchita, e aí depois não sei mais como, mas teve outras coisas, e tanto que a herança da casa, a Oxum, foi herança da Aninha, né, ficou com a Aninha, a Oxum da casa. E esses pais de santo, eles ajudaram, e era muito incrível. Por que eu estou falando desses pais de santo? Pelo tamanho, pela grandeza da mãe. Porque, assim, tinha da Angola, tinha de Queto, tinha do Jeje, que é a nossa casa, a nossa raiz é do Jeje, né? E tudo cabia dentro daquela casa. E o seu Tupinambá, às vezes, a gente, assim, muitas pessoas que conhecem dessas religiões de matriz africana chegavam e falavam, poxa, mas aqui que é estranho, aqui nunca vi mulher ali no tambor, como era o caso da Lúlia, ela tocava num tambor dela, mas ela tocava ali junto com os orgãs, nunca vi isso, nunca vi aquilo, mas era como ali, a sensação que dava da casa, era uma casa onde cabia, a regência da casa sempre foi o amor, ali sempre coube tudo, e o seu Tupinambá sempre falava, às vezes eu falava, pô, seu Tupinambá, que doideira, olha isso ali, aquela pessoa, pelo que o senhor me ensinou, essa pessoa, aquilo ali é Egum, aquilo ali não é entidade. Ele falou, filha, mas olha só, é o Egum de hoje, que é o Exu de amanhã, que é o Preto Velho de depois da manhã, é assim que vai acontecendo a evolução das coisas, vamos ser benevolentes, assim, é melhor que esteja aqui do que se estiver na rua, tomando uma cachaça, na beira de uma rua, onde as energias são muito diferenciadas, deixa aqui, aí amanhã já vai estar mais diferente, amanhã vai estar melhor, cada dia, cada gira a pessoa vai estar melhor. Então, essa é a nossa casa, essa é a casa da Baixinha, essa é a casa do seu Tupinambá, essa é a casa de amor, né? E Eu vejo assim, Ângela, eu até me arrepio toda agora nesse momento, porque assim, desde que eu cheguei nessa casa, eu percebi isso ainda quando a Baixinha estava lá, quando o Caboclo estava lá, e vejo ainda, né, porque eu continuo, né, ela é exatamente isso, né, é uma casa de amor, então as pessoas chegam ali muito necessitadas, né, e às vezes muito assim, não, como a gente começa a, assim, vem gente com características de todo tipo, e a gente às vezes choca, né, mas depois a gente começa a entender o que, na verdade, é uma casa dela e que ela recebia exatamente dessa forma, né? sim, E sim, que a pessoa está assim, e eu presenciei muitas, né? Chegar de um certo jeito e depois
transformar. E isso, assim, é muito bonito isso, porque eu realmente eu tenho essa prova disso, né? Muito legal, muito bonito. É uma casa que cabe tudo, né? É uma casa que cabe toda essa coisa. E ela, por sua vez, sempre foi uma mulher muito íntegra, né? Ela sempre foi muito íntegra, com todos os compromissos dela, e era incrível, assim, de como ela dava conta, além, porque tem muita gente que, assim, tem muito que é muito, que é tão médio, que fica muito só neste mundo, nessa dimensão. Ela não, ela conseguia conciliar muito bem a parte material também, porque ela era uma provedora, ela era de muita gente, ela era, e com a criatividade, com o empreendedorismo dela, ela dava muita dignidade a muita gente em tudo quanto é lugar, e ela não saía falando sobre isso. Olha, foi assim, quando eu penso assim nisso tudo, eu sou uma pessoa de muita sorte de ter podido ter esse relacionamento com ela. E aí eu estou agora, depois, primeiro eu fiquei 1 ano cumprindo não trabalho, né? Porque eu tive muita parte de candomblé dentro da casa. E depois eu não... Falando nessa questão, depois até gostaria de que você, né, finalizasse aí, mas gostaria de você contar um pouco, porque assim, a gente entende que, né, sempre se pensa a nossa casa como uma casa de Umbanda e do Santo Daime, mas a gente tem o candomblé muito presente na nossa casa, né, porque a nossa mãe, ela foi feita no, né, e eu gostaria que você depois falasse um pouco dessa relação também aí com o candomblé. Eu precisei, assim, ter essa relação com ela, com o candomblé, porque por conta da qualidade do meu orixá, é um orixá que ele se apresenta muito mais no candomblé. E a mãe, ela vem da família dela, do pai dela, eles vêm... Eu lembro que ela falava que veio da Quimbanda para Umbanda, da Umbanda para Quimbanda para Umbanda, do Candomblé para Umbanda, e a Umbanda com o Santo Daime. E na verdade, essa coisa do candomblé, ela é gamo da Oxum, né? Mãe gamo da Oxum. E ela raspou no candomblé, e ela começou ela tinha um roncó, né? Tem até hoje lá em cima em Gaudia a casa da Oxum, e ela tinha a casa da Oxum, ela tinha a casa do seu Obaluaê, que era o nosso pai da casa, e ela recolhia algumas pessoas que tinham, quem precisava de candomblé e que precisava do caminho no candomblé, ela ia lá e cuidava. Eu fui uma dessas felizardas com ela, de poder cuidar do meu orixá do jeito que ele tinha que ser cuidado. E aí até que chegou no Santo Daime, da Umbanda com Daime, e ela falou que uma vez ela me contou que ela teve um sonho, assim, que era um monte de garrafinha, assim, numa prateleira, que parecia que eram umas garrafinhas, assim, de Coca-Cola, e que tinha um negão, assim, que ela achava que era um africano, né, do candomblé, uma coisa assim. E no dia que ela se encontrou com o mestre Irineu, ela entendeu que aquele negão que ela via era o mestre Irineu, do Daime. Mas voltando lá para a coisa do candomblé, ela fazia, e ela tinha uma maneira muito própria também de trabalhar o candomblé, uma maneira muito evoluída dentro do entendimento dela de trabalhar o candomblé, né? Evoluída não é a palavra, não, me desculpa, é uma maneira diferente de trabalhar dentro do candomblé também. Ela deixava a gente levar um edredom branco, porque era muito frio, e ela falava e aí tinha gente
que falava que, pô, mas isso não... Um recolhimento desse, tem um sacrifício, tem isso, tem aquilo. E ela falava assim, poxa, mas na época que faziam isso, que os escravos faziam isso, faziam escondido. Hoje em dia não tem a necessidade daquela forma, era daquela forma tão primitiva, porque não tinha condições de ser de outra maneira. E outra coisa que ela falava assim, que ela sofreu tanto quando ela fez o santo dela, que ela não aguentava ver os filhos dela sofrerem tanto, então ela permitia esse tipo de coisa. Uma vez nós fizemos um bori, eu acho que era eu, Ana Paula e Richard, acho que era o Richard. Ela dormiu todos os dias junto com a gente no Roncó, dentro do Roncó junto com a gente. Então olha que loucura, olha que coisa maravilhosa, olha que de poder tê-la ali com os ensinamentos. Aí eu tive um outro bori que fui eu, Alba Lírio, Alba é das antiguíssimas também, Carlinhos Sebastião. Aí depois teve um outro primeiro fomos Marisa Almeida, Biel Fortuna, eu e Bebel Finamore, que foi um super, hiper também, e quem cozinhou nesse bori? Acho que estava Ana Páscoa, Cristiane, Marta e Tatá. E eu que invoquei, não conhecia Tatá, não sabia de nada, invoquei que, poxa, mãe, queria que aquele tal daquele Tatá que cozinhasse. Não, minha filha, o Tatá não pode, o Tatá está em outra, o Tatá está distante, o Tatá isso, o Tatá aquilo. Ah, não, mãe, mas eu perturbei tanto o juízo dela que ela achou o Tatá e o Tatá topou. E eu acho que não, foi porque um tempo antes ele tinha feito um trabalho com ela, eu acho que era um bori para o Hans, que era o Hans, eu acho que era um alemão, um holandês, um alemão, eu acho. Holandês. Holandês, então. O Hans, ela tinha feito esse bori e o Tatá tinha ajudado ela. Aí eu invoquei que eu também queria o Tatá e pronto, acabou. Depois foi ver, o Tatá era do mesmo orixá que eu. Então tinha umas coisas muito bacanas. E o primeiro bori que eu fiz com ela, eu fui lá no Roncó levar umas coisas que eu comprei. Marcelão comprou, na verdade, eu fui lá no Mercadão de Madureira e fui levar na minha caminhonetinha lá em cima, para ela. E aí, quando chegou lá, tinha uma moça lá que estava fazendo um trabalho para uma outra pessoa e que falou, seu orixá está pedindo um bori. Eu vou dar este bori de presente para o seu orixá. Aí eu cheguei na casa lá em Gaudião e falei, mãe, tem uma senhora lá em cima que falou assim, que vai dar que eu estou precisando fazer um bori, que vai dar esse bori de presente para o meu orixá. Ela me olhou de cima e embaixo, assim, né? Imagina, o seu orixá vai aceitar bori de alguém? Conclusão, o dia que eu fui lá, eu tinha saído do Abel, tinha comprado carro, achei que ia entrar um monte de trabalho que, na verdade, não entrou no tempo que eu achei que fosse entrar. Conclusão, eu estava tão dura que o Marcelão que botou gasolina no meu carro para eu subir. Aí, voltei, aí ela falou, eu falei, pô, mãe, mas esse negócio da mulher que falou, negócio que eu tenho que fazer um bori, ela falou, vai, eu vou pro Rio, terça-feira vai lá em casa que a gente vai jogar e eu vou ver. Aí eu falei, tá bom. Fui lá na terça-feira na casa dela, ela jogou para lá, jogou para cá. Era característica do jogo dela, quem fosse jogar com ela ia achar que ela ia falar isso, falar. Ia sair frustrado, porque ela não era de falar muito no jogo. Pelo menos comigo sempre foi assim, né? Também é muita pretensão ficar falando que era sempre assim, comigo sempre foi assim. E aí, depois ela virou para mim e falou assim, seu orixá quer mesmo. Ele quer mesmo. Aí eu falei, E tudo dobrado com ele, hein? E aí jogou outra mãe e falou assim, aí tem mais. Ele quer que compre tudo dele em Salvador. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, como é que pode um troço desse? Pô,
Não tem dinheiro para ir ali, mãe. Não tem dinheiro. Semana passada, o dia que eu fui lá em cima, Marcelão botou combustível no meu carro para eu ir lá levar as coisas para você. Como que eu vou de Salvador comprar as coisas todas? Conclusão, saí de lá, tocou meu telefone. Me chamaram para fazer o lançamento da marca Telemar no Brasil. 6 convenções e 4 palcos com transmissão simultânea do Boninho numa estação móvel em Copacabana. Eu fiz a coordenação da montagem fiz as 6 convenções, mais a montagem dos 4, a coordenação da montagem dos 4 palcos em Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro. Conclusão, mas eu ganhei tanto dinheiro, Nossa. Mas eu ganhei tanto dinheiro que eu fiz o meu bori, eu emprestei dinheiro pro Biel fazer o dele, eu instituí um chão para ela, tá, em dólar, tá, porque eu achava que devia ter uma grana para poder acender para todos os orixás da casa, isso, aquilo. Aí acabou que todo mundo, a Bebel e a Marisa, compraram as coisas, mas nesse dia eu emprestei a grana do chão para eles também. Logo antes de dezembro, isso era junho, final de junho, antes de dezembro, todo mundo já tinha me pagado tudo, para você ter uma ideia do que foi. Caramba! Este bori eu fiz dentro desse roncó, nesse bori, eu fiz uma guia igualzinha do meu santo. Eu fiz uma guia para o Tatá. Eu acho que um mês depois, aí o Biel veio me falar, menina, fui não sei aonde, não sei que tempo depois, fui não sei se foi um Caruru, sei lá onde que o Biel foi. Se foi Caruru, não foi um mês depois, que Caruru é em setembro. Eu sei que o Biel foi em algum lugar que encontrou com o Tatá, e o Tatá virou para ele e falou assim, menino, que bori foi aquele? Estou indo para Londres. Foi quando o Tatá foi para Londres. Olha o que esse bori fez na vida da gente. Caramba! Que doideira, né? Aí as coisas... Nossa! E aí eu falava assim, aí ficava naquela dúvida assim, né? Eu descendo, indo de avião de Fortaleza para Salvador, para o negócio do palco, que eu ia nesses lugares, né? E aí eu lembro que era um avião internacional, e que estava vindo de voo internacional, né? Um avião grande, que estava vazio praticamente, aí eu sentada assim, fiz aquela madorninha, encostei assim numa janela, assim, fiz a madorninha e falei assim, ai meu Deus do céu, eu tô chegando em Salvador, preciso comprar as coisas todas do bori, aquela lista toda. Ai, me confirma se é isso mesmo, universo. Aí eu fez uma turbulênciazinha, eu bati a cabeça assim, acordei, olhei para fora, um arco-íris de todo tamanho, assim, na asa do avião. Aí, caramba! Não, e aí fui e falei, gente, é isso mesmo, fechei o olho quando eu abri o segundo arco-íris. E eu falei, caraca, é isso mesmo. Nossa! Aí em todos os lugares a gente tinha um produtor local. Aí quando eu cheguei lá, era Ildésio Medeiros, o produtor local de lá. O pai dele é um historiador de Salvador, inclusive, professor Ildésio Medeiros, né? Era o Ildésio Filho, que era o meu produtor local, lá em Salvador. E aí o que acontece? Ele conhecia tudo, de tudo quanto é loja de santo, porque eu acho que o pai dele era ministro de Xangô da casa de mãe menininha. Olha que doideira, como Salvador me recebeu também. Caramba, nossa mãe, estava mesmo escrito, né? Estava escrito, aí veio tudo de Salvador. Foi uma coisa assim, e sempre tem, e ainda no trabalho do Candomblé, assim, sempre, todas as vezes, tem uma característica muito doida. Esses dias eu estava conversando com a Ana Paula, assim, sobre isso, essa semana. Sempre quando você tem um trabalho muito importante, sempre acontece coisas numa de quase que para te desviar daquele foco, daquilo. Nunca é muito fácil para você fazer. E eu estava sentindo até nessa conversa nossa, você viu, a gente adiou umas 2 vezes para conseguir. É porque são coisas importantes e espirituais, sabe? Que a gente tem que fazer. E agora eu tenho até vontade de começar a mexer as coisas novamente, de começar a dar satisfação, começar a limpar, começar... É uma coisa assim... É meio indescritível o sentimento.
Aí teve a questão do funeral também, foi muito doido, assim, aquela passagem dela. Foi muito doido, porque quando ela tomou a queda e que ela foi hospitalizada, de alguma forma eu sabia que ela ia fazer a passagem dela. Antes, um pouco, umas 2 semanas antes de acontecer isso, eu estava num sítio, tocou o telefone, era ela. Foi a última vez que eu falei com ela. Ela me ligou lá no sítio, e quando eu desliguei o telefone, eu chorei muito, porque ela me ligou: oi, minha filha. Oi, mãe. Olha, eu estou te ligando para te agradecer tudo que você fez por mim e pela minha família nessa vida. Aí eu falei: mãe, que isso, pelo amor de Deus, eu que tenho que te agradecer. Eu que tenho que, sabe, meus dias, minhas noites. Aí eu falei um monte de loucura, eu sempre falava muita loucura com ela, sabe? Sempre fazia muita brincadeira. Eu sempre não tinha muito aquela coisa de falar com ela, como, eu sempre falei muita loucura com ela, muito normal, assim, né? E aí falei: que isso, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou: não, minha filha, é isso mesmo. E quando você vem me visitar? Eu falei: logo, menina. E nunca mais vi. Quando eu desliguei, parecia que era uma despedida ali. Então, quando ela tomou a queda, eu ainda cheguei aí, alumiaram as 2 vezes, mas eu sabia, eu não ia para visitar na pretensão de entrar lá no hospital. Por quê? Porque era uma pessoa só que podia, e quando eu subia com a Ana Paula, e era muito mais importante a Ana ir lá, a Naná ir lá, falar com ela, do que eu achei, sempre achei isso. E outra coisa, eu com ela também, a sensação que eu tenho é que a gente não tem nenhum tipo de barreira, a gente se fala agora, a gente se fala, ela só está invisível. Como eu já sonhei com ela, que ela estava com um mentor, o primeiro grande sonho que eu tive, e tem dias que eu até acordo cansada de fazer as giras que faz, sabe? Até hoje parece que eu continuo fazendo gira com ela. De vez em quando tem sonho de gira, é sempre o mesmo lugar, é um lugar que parece que é Lumiar, mas não é Lumiar, entendeu? Aparecem as pessoas da nossa casa, outras pessoas, e é gira. E teve vezes de eu acordar cansada. Eu falei: gente, hoje eu fiz gira a noite inteira, meu Deus do céu, que doideira. E ela tá. E é isso, é uma casa maravilhosa, é uma casa abençoada, é uma mãe abençoada. E principal, assim, principal coisa assim, que eu sinto, assim, que eu vejo, assim, é a importância de todas as pessoas. Que ela sempre tratou dessa forma. Todo mundo é muito importante. Ela sempre tratou assim. Verdade, isso é mesmo. Todo mundo traz um pouquinho da história, todo mundo é. Eu vi bem isso assim, enquanto cada um que compõe a casa ali, e o que não está também, o quanto é importante na história dela, da casa, né, o quanto contribui. Eu vejo bem isso, assim, que tem essa importância. Cada um traz um pouquinho da importância e traz um pouquinho também da história dela, né? Seja qual for. É uma construção muito coletiva essa casa, né? É uma construção exatamente. Coletiva. E sempre foi assim muito horizontal, né? Sempre teve essa horizontalidade, não sei se essa palavra existe, mas é isso. E ela ali, né? Ela e Marcelo, né? E Nilo ter que dividir essa mãe com tanta gente. Ele sempre se queixou um pouco, né? Que ele tinha que dividir e divide, né? Como filho único, né? Assim, né? De sangue, né? Imagino como deveria ser dentro da cabeça dele, principalmente como criança, né? Nossa Depois de adulto, ele jamais se desprendeu. Não, minha filha, é tudo igual, menino, filho, esses meninos assim, esses librianos, inclusive. E, Ângela, para a gente assim, ir fechando aqui, né, já nossa conversa, que está muito gostosa, que a gente poderia ficar aqui gravando e umas 2 horas ou mais, que a gente já está um pouco antes até.
assim, eu gostaria que você deixasse aqui uma pérolazinha, né, de alguma coisa que você lembra, assim, que te marcou bastante dela, e, assim, o que esse sentimento desses ensinos, desse legado dela e do caboclo, né, te trazem ainda hoje, né, com tanto carinho, tanta força, tanto amor, né? Olha, vida, saúde, felicidade, caminhos abertos. Saúde no corpo, paz no espírito e amor no coração. É o que ela sempre diz, que o caboclo e ela diziam: na minha casa tem isso, se isso não for suficiente, tem que procurar em outro lugar. E isso ficou, e vai, e é assim, é o amor, o grande legado, eu acho. Grande, sei lá o quê, mas só de falar para ela assim, a gente faz assim com o coração, né? Só de falar dela, eu acho que fechando com isso, com amor. Ah, que bom. Tá bom. E você tem mais alguma coisa que gostaria de falar, assim, sobre todo esse movimento, toda essa história, né, que você conviveu com ela? Mais alguma Não, eu não me recordação? sinto conviver, eu me sinto que eu convivo. Entendeu? Ela só está invisível. A história continua. A gente tem uma combinação de, na passagem, ela ir lá buscar, entendeu? A gente tem essa combinação. Entendi. Que presente. Acabou, fechado, né? Então ela só está invisível. Continua, tanto que a casa continua cheia, tanto que a gente está falando dela, tanto que, entendeu? Continua o trabalho, continua, e o trabalho continua. Continua, E com é certeza. importante para cada um que chega naquela casa, e para cada um que chega na Santa Mária, para cada um que chega, vai ali e possivelmente recebe o que está procurando, o que tá, não sei se o que está procurando, mas o que está precisando. Então continua, tudo continua. Exatamente. Não existe, Exatamente. como dizia ela, para fechar, não existe lá e cá. Isso. Muito bem. Então, eu só tenho que agradecer aqui a sua presença, Ângela. Você nos trouxe muita coisa bonita sobre ela, muita informação, né? E né, foi um grande presente ter conversado com você hoje, ter trazido essas lembranças suas, para que possamos aí deixar registrado esse carinho, esse amor que você tanto, né, tem por ela e enfim. Né? Por ela, pelos todos os nossos irmãos, pela Marcela, por todos, né? Por todos, pelo Marcelão, o Nilo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tudo ali, tudo que diz respeito assim a essa casa, quando a gente para olhar, muito obrigada. Graças a Deus, meu Meu Deus, Deus. pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Só isso, né? Muito Ai, que obrigada a bom. vocês, muito. E aí a gente vai se encontrar. E Com vamos, certeza. quando a gente quer aglomerar, a gente se encontra. Eu acho que vocês, a gente pode, eu acho que a gente já deve ter se encontrado no terreiro em algum tempo. Você não me foge da lembrança também, não. Mas para mim, eu já sou, é difícil fisionomia para mim. E quando a gente chega lá, ficar lá do lado dela, parecia que não, mas era um ponto assim, era muito pegado, né? Eu ficava muito pegada o tempo inteiro, né? Entrava num transe também muito pegado, né, ali, né? Imagina. Uhum. Então, eu não sei o que eu via. Eu não via, primeiro que eu não via. Eu via uma pessoa ali de branco, quando a pessoa tirava aquela roupa e colocava a roupa que não era a roupa do terreiro, eu não ligava a pessoa, aquela pessoa que eu estava ali dentro, aquela pessoa que estava com aquela roupa ali fora. Era muito doido isso, né? Então, muitas vezes eu via na rua alguém e falava assim, pô, eu conheço essa pessoa de algum lugar.
Só isso. Eu imagino, sei como é que é. É porque era muita gente, né? Sempre foi muita gente, né? Principalmente, principalmente nas giras de Ogum e de criança, né? Nossa, essas aí ficam, né, completamente cheias, até hoje, né? Ah, e as giras nossas lá no céu da terra, no céu do mar? Meu Deus do céu! Ainda tinha essas giras. Vocês fizeram algumas giras no céu do mar, né? Muitas, todo ano na época de Ogum, porque Paulo Roberto era do Ogum, né? Nossa Senhora! Muitas, muitas, muitas. Teve uma gira, primeira vez que a Baixinha, depois do acidente vascular, a primeira vez que a Baixinha incorporou com o seu Tupinambá foi lá no Paulo Roberto. A gente só tinha no terreiro para trabalhar. Era gente, mas era gente, era muita gente. E só tava Baixinha, Marcelo, Madalena, Marisa, eu e Biel. E tinha fila de gente. E eu e Biel, a gente estava virado do circo voador do Piscinão de Ramos. A gente foi virado para lá. Meu Deus do céu. Até o caboclo precisou trabalhar nesse dia. E ainda teve outro detalhe. Quando a gente chegou lá, eu e Biel, que a gente pegou a roupa aqui em casa, ele trouxe a roupa dele, ele falou, minha roupa não está passada. Falei, Biel, vamos embora, não tem problema, não pode estar muito amassada. Quando a gente chegou aqui em casa, minha roupa não estava passada também, estava dentro de um cesto de roupa limpa, mas não estava passada. Mas estava 500 vezes mais amassada que a dele. Pelo amor de Deus, quando a gente chegou lá, ainda deu uma crise de a roupa. Tudo aconteceu naquele dia. E deu tudo certo. Foi uma gira tão alto astral, foi a última gira que eu me lembro, que eu me recordo de ter participado lá no Céu do Mar. Mas a gente fazia muito trabalho, meu Deus do céu. Ai, que legal, que bom. Tá bom, muito bom. Essa lembrança agora do Céu do Mar, que foi importante, né? Essas giras que aconteceram lá. E às vezes era na praia de São Conrado. Também. Tinha gira na praia de São Conrado também. Que legal. Nossa, gente, a gente era muito doido, a gente também era muito cheio de energia, né? Muito. Nossa, a gente tá falando, tô com 58. Tô falando, a gente tinha 30 e poucos, 40. Imagina que força, que energia. Mas agora também, imagina a gente, em relação a essa geração jovenzinha agora, né? Uma geração que parece nasceu cansada. A gente vive no mundo eletrônico, né? Então, acho que suga a energia um pouquinho. Olha, muito bom. Foi muito bom, Ângela. E pérolas não dá para destacar uma, porque tudo com ela era pérolas, tá? Ela a maior pérola foi ela, né? Ela é uma pérola. Sim. Uma pérola, um diamante, um rubi, uma esmeralda, uma gota de chuva, uma gota de orvalho, era tudo, né? Tudo. Com certeza. Tá bom. Tá então, bom? Muito obrigada. Obrigada, beijo para vocês. Até breve. Você também. Até breve. E salve nossa mãe Gama da Oxum. Salve. Axé. Axé.